Olá, queridos alunos, professor Júlio César para mais um vídeo. Vamos dar continuidade no nosso curso de trigonometria. Na primeira aula falamos um pouquinho, nós recordamos o que é reta, segmento de reta, semi-reta, para podermos falar de ângulos. Na segunda aula nós classificamos esses ângulos como nulo, agudo, reto, obtuso e raso. E agora nós vamos classificar os triângulos. Aí alguém pode falar, mas isso aqui está parecendo mais coisa de geometria plana, mais de geometria plana do que de trigonometria. Pode até ser, só que nós precisamos classificar esses triângulos para saber quais são os tipos, pelo menos para lembrar quais são os tipos, e aí separar, destacar aquele que vai ser o essencial para o nosso estudo, tá certo? Que é o triângulo retângulo. Então olha só, classificação dos triângulos acontece de uma forma bastante simples, na verdade de duas formas bastante simples. Uma das classificações é quanto aos seus lados. A outra classificação acontece de acordo com os seus ângulos. Tudo muito simples, inclusive a classificação por ângulo sempre termina com a palavra ângulo. Então nós teremos o triângulo acutângulo, retângulo, que é o objeto do nosso estudo principal, e o obtusângulo. E quanto aos lados, nós teremos o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno, certo? Então, para você que precisava só recordar, só de falar você já matou, não tem mais com o que se preocupar. Mas vamos escrever, anotar é sempre bom. Vamos lá então, classificação dos triângulos quanto aos lados ou ângulos primeiro. Vamos com os lados que estão aqui em cima, então legal. Vamos lá, primeiro vamos desenhar um triângulo aqui. Quanto aos lados, vamos imaginar que um triângulo tenha dois lados de mesma medida. Então eu vou colocar assim, ó. Vou desenhar aqui um triângulozinho. Imagine, aqui eu estou fazendo sem medição, sem compasso, sem escala, é só um esboço. E aí você vai acreditar no que eu estou dizendo, nós vamos concordar aqui, ó, que estas duas medidas tem o mesmo comprimento. Este lado aqui tem o mesmo comprimento deste lado aqui. Então, você vai concordar comigo que isso daqui é um triângulo isósceles. Lembra disso? Então vamos colocar o nome dele aqui, ó. Isósceles. Não pode esquecer desse S aqui antes do C. Isósceles. Legal. Triângulo isósceles, aquele que tem dois lados de mesma medida. Certo? Você não pode falar que é aquele triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, tá? Você fala que tem dois lados de mesma medida, dois lados congruentes ou simplesmente dois lados iguais, a gente vai entender também. Esse é o isósceles. Outro triângulo classificado quanto ao lado, ou melhor, quanto aos lados, o triângulo equilátero. Vamos mudar a cor aqui. Equilátero, o que será que quer dizer esse triângulo? Entenda como vindo da palavra equivalente, certo? Equivalente, algo que é igual a alguma outra coisa, ele equivale a alguma outra coisa, então equi de igual, e látero, de lado, então lados iguais, os três lados têm a mesma medida, e aí nós vamos representar assim. Inclusive, é importante dizer que, em geometria, quando nós temos segmentos com o mesmo comprimento, nós representamos com a mesma quantidade de tracinhos. Se esse segmento é congruente a este, tem o mesmo comprimento, se eu coloquei duas marquinhas aqui, eu coloco duas aqui. Se eu tivesse colocado uma aqui, que eu poderia fazer isso, colocaria uma aqui. Como aqui é diferente, neste caso está diferente, tá? Eu coloquei uma só. Mas, voltando àquele detalhe, triângulo isósceles, nós não podemos dizer que é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. Tá? Nesse caso aqui eu representei assim. Mas por que nós não podemos dizer que são dois iguais e um diferente? Porque o triângulo isósceles, na sua definição verdadeira, é um triângulo que tem dois lados congruentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o triângulo equilátero, que eu vou colocar o nome agora, ele, embora seja equilátero, embora ele tenha esse nome, ele também é um triângulo isósceles. Porque se ele tem três lados de mesma medida, quer dizer que ele tem dois de mesma medida. Para ter três, eu preciso ter dois. Para ter R$3, com certeza, se eu tenho R$3,
eu tenho 2 para pagar uma coxinha ali na esquina, certo, gente? Então, isso aqui é um detalhe, mas é importante, tá? Eu gosto também de trazer esse rigor matemático, embora eu trabalhe com linguagem mais simples para a gente poder aprender. Vamos lá, isósceles, equilátero, e agora vamos pensar o seguinte, olha só, nesse daqui eu tinha 2 lados iguais, nesses aqui eu tinha os 3 lados iguais, quando eu digo iguais, digo de mesmo comprimento, lados congruentes. E se eu tiver um triângulo cujos lados têm todos uma medida diferente? Como que vai se chamar esse triângulo? Primeiro vamos representá-lo. Eu sei que você que já estudou isso aqui está pensando, nossa, mas está voltando nisso. Mas galera, é legal para a gente não se preocupar depois com coisas básicas. Então, ó, esse comprimento é visivelmente maior do que esse. Eu vou até aumentar um pouquinho mais para você não falar assim, ah, não estou percebendo. Então tá aí, ó. E aqui nós temos esse mais compridão. Só para matar a sua dúvida, se nós colocarmos o compasso aqui, abrirmos até aqui, trazendo aqui para baixo, você percebe que este segmento inclinado é maior do que esse aqui de baixo. E esse daqui, muito fácil de perceber que ele é o menorzinho. Então todos os lados têm medidas diferentes. Então aqui eu posso colocar uma marcaçãozinha, aqui eu vou colocar 2, e aqui eu vou colocar 3, porque todos têm medidas diferentes. Esse triângulo aqui nós chamamos de escaleno. Escaleno. Certo? Escaleno, e o meu L está escalando, ele está subindo aqui, mas perdoem essa piada sem graça. Essa é a classificação quanto aos lados. Isósceles, quando nós temos 2 lados congruentes, quando eu digo congruentes, eu digo de mesma medida, mesmo comprimento. Equilátero, quando os 3 lados são congruentes, lembrando que um triângulo equilátero é isósceles, tá? Porque se ele tem 3 lados congruentes, quer dizer que ele tem 2. Para ter 3, tem que ter 2 primeiro, vamos colocar assim. E o escaleno é aquele que tem todos os lados de medidas diferentes. Essa foi a classificação quanto aos lados. Só que nós temos que analisar a classificação quanto aos ângulos também. A dos lados está aqui, bonitinha. Agora vamos ver a classificação quanto aos ângulos. E como é que vai ficar quanto aos ângulos? Quanto aos ângulos nós temos também 3 casos, assim como aqui nos lados. São 3 casos. Quais são esses casos? Nós temos um caso de um carinha que ele é tipo assim, ó. Vamos representar aqui. Ele faz assim, aí faz assim, vou puxar um pouquinho mais só, e aí ele faz assim, ó. E aí como que nós vamos classificar quanto aos ângulos? Nós temos que olhar para todos os ângulos. Dependendo do caso, olhando um ângulo só a gente já consegue identificar. Tá? E nós vamos ver que caso que é esse, vai ser bem tranquilo. Vem comigo, olha para esse ângulo aqui. Este ângulo aqui é muito fácil de notar. Se você lembrar da aula anterior, se você não viu, eu peço que você veja, para a gente sanar qualquer tipo de dúvida elementar, tá bom, gente? Este ângulo aqui, claramente, ele não é um ângulo nulo, só que ele também não é um ângulo reto, ele não forma aquele L certinho, lembra que nós combinamos? Ele não é um ângulo reto, não tem 90 graus. Ele está entre o ângulo nulo e o ângulo reto, ele é um ângulo agudo. O mesmo acontece para este ângulo aqui e o mesmo para este. Se nós temos um triângulo em que todos os ângulos são agudos, nós temos um triângulo que é chamado então de, olha só a dica para você sempre lembrar isso aqui facinho. A classificação quanto aos ângulos sempre termina com a palavra ângulo. Ângulo. Como todos os ângulos são agudos, esse daqui é um triângulo agudo-ângulo. Só que agudo-ângulo fica estranho, então seria agudângulo. Nós suprimiríamos esse O e juntaríamos as palavras agudângulo. Só que agudângulo ainda está estranho, então nós trocamos também o G por C e o D por T. Acutângulo. Eu vou mudar a cor. 4 letrinhas, vai caber aqui, ó. Acutângulo. Então esse daqui é o nosso triângulo acutângulo, certo? Vou colocar aqui um
circunflexo, para ficar bonitinho, temos que seguir também as normas gramaticais. Sim, são muito importantes. Acutângulo. Outro caso de triângulo que nós podemos ter é esse daqui, ó. Um carinha que faz assim. Ele faz assim. E agora ele faz essa coisinha aqui, ó. Neste caso aqui, você nem precisa olhar os três ângulos. Mas se quiser, tudo bem. Olhando aqui, nós temos um ângulo agudo. Aquela mesma análise que nós fizemos para esse caso. Aqui nós também temos um ângulo agudo. Aí você fala, então vai dar um acutângulo também. Só que analisa comigo. Olha esse ângulo aqui. Você concorda que ele é maior do que 90 graus? Olha aqui, eu vou até colocar o esquadro. Ó. 90 graus. Ele é maior do que 90, então ele não é um ângulo reto, muito menos um ângulo agudo, e pior ainda um ângulo nulo. Então ele poderia ser, de repente, um ângulo raso, mas o ângulo raso é aquele que, lembra da meia volta? Não dá. Esse daqui é o ângulo obtuso, esse daqui, de baixo. Se ele é um ângulo obtuso, então nós teremos aqui um triângulo obtuso. Eu vou suprimir a letra O, vou retirar e vou terminar com a palavra ângulo. Classificação quanto aos ângulos termina com a palavra ângulo. Obtusângulo. Esse aqui foi mais fácil do que esse daqui, né? Certo. E aí eu falei que nós tínhamos três tipos aqui na classificação quanto aos lados, três tipos na classificação quanto aos ângulos. Aqui nós temos três, aqui está faltando um, que é o nosso querido... Tcharam! Esquadro? Não é bem o esquadro que eu quero representar. É o nosso querido triângulo retângulo, que na verdade o esquadro, o par de esquadros, ele vem no formato de triângulo retângulo, tá? Nós temos um ângulo reto aqui. Então vamos representar o triângulo, aqui bem tranquilinho. Ele faz assim. Não vou me preocupar muito com a questão aqui de escala, da medida certinha. Isso aqui tudo é esboço, eu poderia até fazer a mão livre, só que aí, se a minha letra já não é muito boa, imagine o meu desenho à mão livre, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, um ângulo agudo aqui em cima, um ângulo agudo aqui embaixo, e aqui nós temos exatamente aquele ângulo que forma um L, um ângulo de 90 graus, que é o chamado ângulo reto, que é representado por esse... A minha intenção era fazer um quadrado, tá? Seria um quadradinho com um círculo aqui dentro, que a gente, pelo costume, acaba dizendo uma bolinha. Mas tudo bem, se você aprender dessa forma, não é uma bolinha. Uma bola é uma figura tridimensional, uma esfera. Mas o importante é que você entenda. A princípio, você não precisa ser tão rigoroso com as palavras, tá certo? Então aqui, triângulo retângulo. Vamos colocar aqui, ó, retângulo, porque ele tem um reto, ângulo, ângulo reto, retângulo. Ele tem um reto, ficou estranho, né? Mas, perdoe aí. Por favor, não façam piadas com a palavra do professor. Triângulo retângulo, certo? Vamos finalizar aqui, para que esse vídeo não fique muito longo. Olha só que interessante. Triângulo acutângulo, aquele que tem três ângulos agudos. Perceba que um triângulo equilátero é acutângulo. Triângulo obtusângulo. Perceba que um triângulo escaleno, ele pode ser obtusângulo, certo? Só que o triângulo escaleno, se eu tivesse colocado essa dobrinha para cá, ele seria um acutângulo, tá? Ele pode acontecer também. E um triângulo escaleno, ele pode ser também retângulo, o famoso triângulo de Pitágoras, 3, 4, 5. Então, um triângulo escaleno também pode ser retângulo. Eu não vou conseguir dar mais detalhes a respeito disso daqui, porque senão a nossa aula vai ficar muito longa e eu não consigo colocar o vídeo no YouTube. Mas é muito tranquilo, numa outra oportunidade a gente vai dar continuidade a esse ponto. E o que eu queria era justamente isso daqui, classificar os triângulos com vocês, quanto aos lados e ângulos, e vamos destacar aqui o carinha que nós vamos usar
pesado aqui no nosso estudo de trigonometria, que é o nosso triângulo retângulo. O triângulo acutângulo e o obtusângulo entram também numa parte lá das relações métricas em triângulos quaisquer, mas o pesado mesmo acontece aqui. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula. Dá um joinha aí pra gente, pra ajudar. Se você não gostou e vai dar o joinha pra baixo, por favor me diga o porquê, para que nós possamos trabalhar e melhorar os nossos conteúdos. Certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Abraço!